Você já parou para pensar que muito antes de discutirmos religiões, templos, denominações, dogmas, existia uma pergunta que sempre acompanhou a humanidade? Como devemos viver? Como enfrentar o sofrimento? Como encontrar paz em meio às tempestades da vida? Século antes de Cristo, os filósofos estoicos buscavam responder essa pergunta. Zenão de Sítio, após perder tudo no naufrágio, como Jó, não viu na sua história um fim, mas o início de uma transformação. Epicteto, nascendo escravizado, descobriu uma liberdade que ninguém poderia tirar, a liberdade da alma. Cênico, estadista, ensinou que a riqueza, poder e reconhecimento não sustenta o coração sem virtude. Marco Aurélio, imperador, governou o maior império do mundo, mas escrevia para si mesmo, lembrando que antes de governar Roma, precisava governar a própria mente. Os estoicos compreenderam algo profundo. O ser humano sofre quando se torna escravo daquilo que não controla. Por isso ensinaram a razão, as virtudes, a coragem, a justiça, a temperança e a sabedoria, que são as virtudes cardeais que estão no livro da sabedoria, capítulo 7, capítulo 8. Mas o extraordinário aconteceu no primeiro século. O apóstolo João inicia seu evangelho usando a palavra conhecida pelos filósofos gregos, logos. Para os estoicos, o logos era uma razão universal, a ordem que sustentava o universo, o critério panteísta. Mas João apresenta algo que é surpreendente. No princípio era o logos, e o logos estava com Deus, e o logos era Deus, e depois complementa, e o logos se fez carne e habitou entre nós. Taxou. O cristianismo não busca somente a razão filosófica, ele apresenta uma nova dimensão, o logos, que era a força impessoal que organiza o cosmo, e que podia ser conhecido agora em Cristo. O próprio Paulo de Tarso, cidadão romano, conhecedor da cultura grega e formado aos pés de Gamaliel, quando chegou no Areópago, em Atenas, encontrou filósofos estoicos. Ele não começou atacando a filosofia deles, ele construiu uma ponte. Ele citou seus próprios pensadores e apresentou aquilo que chamou de Deus desconhecido, citando Epimênides de Creto, Cleantes de Asco, hino a Zeus, e tudo foi revelado em Cristo. Mais de 1000 anos depois do Renascimento, Justus Lipes, no século XVI, no meio de guerras religiosas, crises políticas, resgatou essa ponte. Ele percebeu que a disciplina estoica da alma poderia caminhar com a fé cristã. Assim nasceu a doutrina estoico-cristã, ou neo-estoicismo, porque grande parte da batalha humana sempre foi interior. Jesus ensinava que o problema não estava apenas fora do homem, mas dentro do coração. Os estoicos ensinavam que precisamos dominar os nossos desejos, as nossas paixões, os nossos impulsos, os nossos vícios. E Paulo escreveu: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ponto. A razão organiza, a virtude fortalece, mas Cristo acrescenta aquilo que ultrapassa todas as coisas: o amor. Porque no fim da caminhada, quando todos os títulos desaparecerem, quando as riquezas ficarem para trás, e quando todas as construções humanas terminarem, Paulo nos lembra, talvez no nosso último respiro, agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o amor é o maior deles. A Nova Era nasce dessa jornada, não para substituir a fé, mas para mostrar que a filosofia pode preparar a mente enquanto o Logos transforma a alma. Por quê? Porque talvez a maior descoberta da vida seja essa. A razão nos ajuda a encontrar o caminho, as virtudes nos ajudam a caminhar, mas é o amor que nos mostra para onde estamos indo no dia a dia. Estou a Nova Era, onde a razão encontra o Logos e o Logos encontra você.